Bom, gente, aqui antes da gente começar a falar das equações exponenciais, a gente tem que fazer aqui uma revisão das propriedades da potenciação. Então, a primeira propriedade importante aqui diz o seguinte, ó, quando eu tenho a elevado a b, que multiplica a elevado a c, aí você vai fazer o quê? Ó, isso aqui é uma multiplicação de duas potências de base igual, base a. Então você mantém a base a e soma os expoentes. Isso vai dar a elevado a b mais c. Por exemplo, ó, 2 elevado ao cubo, que multiplica 2 elevado ao quadrado. Pela regra, o que é? 2 elevado a 3 mais 2. Você mantém a base 2 e soma os expoentes de cima aqui. Ó. 3 mais 2 igual a 5, então dá 2 elevado a quinta. Por que que vai dar 2 elevado a quinta? Olha só, você pensar aqui, ó, 2 ao cubo é igual a 8, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Então 4 vezes 2, 32. 32, se você fatora, vai dar o quê? 2 elevado a quinta. Então a gente percebe que a propriedade vale, né, para esse exemplo aqui, né? Quando você tem multiplicação de duas potências de base igual, você mantém a base e soma os expoentes. Outro caso aqui, ó, quando você tiver, por exemplo, ainda com essa regra de cima aqui, tá? Esse caso aqui, ó, 3 elevado a quarta, que multiplica 3 elevado a menos 2. Aqui eu tenho um expoente negativo, não tem problema, você mantém a base 3 aqui e soma os expoentes. É o expoente 4 somado com o expoente menos 2, que está entre parênteses. Claro que mais com menos fica menos, então fica 4 menos 2, que dá 2, então fica 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Né? Enfim, aqui a gente tem outro caso aqui, ó, né, em que a gente tem aqui não a multiplicação de potências de base igual, mas no caso aqui a divisão de potências de base igual. Olha só, a gente tem a elevado a b dividido por a elevado a c. Então a ideia o que é? Você mantém a base a e aqui você subtrai os expoentes. A elevado a b menos c, desde que o a seja diferente de zero, porque não tem divisão por zero. Né? 0 elevado a c seria igual a zero, né? Você não pode ter uma divisão por zero. Então, por exemplo, ó, eu tenho 2 elevado à sétima dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, você mantém a base 2 e subtrai os expoentes. Vai fazer 2 elevado a 7 menos 2, 2 elevado a quinta. Por quê? Porque 2 elevado a sétima é quanto? É 128. Né? É o 2 que multiplica por ele mesmo 7 vezes. E 2 quadrado é igual a 4. 128 que divide por 4 dá 32. 32 fatorando dá quanto? Dá 2 elevado a quinta, dá o mesmo resultado de cima aqui, ó. Agora, tem um caso aqui particular, que é o caso em que você tem um expoente negativo, nesse exemplo em que você está dividindo duas potências de base igual. Ó. Por exemplo, 2 elevado a terceira dividido por 2 elevado a menos 4. Então a ideia é mantém a base 2 e subtrai os expoentes. Tem que fazer 3 menos 4. Né? Mas aí, olha só, menos com menos vai dar mais, então fica 3 mais 4, que dá 7, 2 elevado a sétima. Bom, isso aqui sempre vai valer essa regra. Quando você está dividindo duas potências de base igual, você precisa manter a base e subtrair os expoentes. Mas essa regra de sinal aqui, as pessoas costumam se enrolar muito aqui, né? Então eu tenho aqui uma saída diferente para isso aqui, que é a seguinte, ó, você vai fazer ó, a mesma conta de cima. 2 a terceira que divide 2 elevado a menos 4. Você copia a fração, copia o numerador como está. Aí você pega ó, essa parte de baixo aqui ó, e manda para cima multiplicando com o sinal trocado. Né? Então 10 a menos 4 vai subir 10 a quarta, né? Com o 4 positivo. Em vez de dividir, você multiplica. Aí você mantém a base 2 aqui e soma os expoentes. Ó. 3 mais 4 vai dar o 7 do mesmo jeito. Dá o mesmo resultado de cima. Ó. Então, aplicando a regrinha de sinal aqui, né? Que vai dar menos com menos mais, ou mandando para cima o denominador com o expoente com o sinal trocado, você obtém o mesmo resultado, que é 2 elevado a sétima aqui. Ok, vamos ver aqui outra propriedade importante aqui que a gente tem, que é a seguinte, olha só. Aqui, quando a gente tem potência de potência, do tipo a elevado a b, que por sua vez está elevado a c. Então, quando eu tenho potência de potência, eu mantenho o expoente e multiplico os expoentes, né? Perdão, mantém a base e multiplica os expoentes. Então, a elevado a b elevado a c, a elevado a b vezes c. Por exemplo, 2 elevado ao quadrado, que por sua vez é elevado ao cubo. Então, você mantém a base 2 aqui e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6.
2 elevado à sexta. Por quê? Ó, o que é uma coisa elevada ao cubo? Ó, 2 ao quadrado ao cubo. É ele que multiplica por ele mesmo 3 vezes. Então aqui, ó, 2 ao quadrado elevado ao cubo é 2 quadrado vezes 2 quadrado vezes 2 quadrado. Aí você mantém a base 2 aqui, ó. E soma os expoentes, 2 mais 2 mais 2, 2 à sexta. Quer dizer, volta a ter o mesmo resultado se você, né, em vez de fazer aqui a soma dos expoentes aqui, que você está multiplicando potência de base igual, basta você multiplicar um expoente pelo outro e você obtém o resultado direto aqui, ó, sem ter que fazer essa parte aqui. Outro caso aqui, a gente tem aqui um radical que vai se transformar numa potência. Tipo, raiz C de A elevado a B, isso é o quê? É raiz. Isso aqui é igual a A elevado a B sobre C. Então, o B, que é o expoente do radicando, ele vai ser o numerador. E o C, que é o índice do radical, ele vai ser o denominador. Então, vamos ver uma aplicação para isso aqui. Olha só. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a 8. Pela regra de cima, isso aqui é 2 elevado a 8 sobre 2, ou seja, 2 elevado a quarta. Por quê? Porque o 2 elevado a oitava é 256. Né? A raiz quadrada de 256 é 16, que 16 vezes 16, 256. E 16 é 2 elevado a quarta. Então, essa propriedade aqui vale, né? Quer dizer, se você quer transformar um radical numa potência, usa essa regra aqui e você consegue fazer a transformação. Outra propriedade importante que a gente tem aqui é essa aqui, ó. Qualquer número, desde que não seja zero, elevado a zero vai dar 1. Por quê? Vamos pensar aqui, por exemplo. Por que A elevado a zero é igual a 1? Vamos pensar numa situação assim, por exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo. É divisão de potência de base igual, você mantém a base e subtrai os expoentes. Mantém a base 2 e faz 3 menos 3, que vai dar 2 elevado a 0. Isso é 1 por quê? Porque 2 ao cubo é 8. 2 ao cubo também é 8. 8 dividido por 8 é igual a 1. Então, quando eu tenho um número elevado a 0, o resultado sempre vai ser igual a 1. Ok? Qualquer que seja o número. Né? Desde que esse número não seja 0. Né? Então, 0 sobre 0 não pode. Né? Então, qualquer número elevado a 0 vai dar 1, desde que esse número não seja igual a 0. Outra propriedade que a gente tem aqui, ó, a gente tem o seguinte, ó, A elevado a B, que multiplica C elevado a B. Então, eu tenho a multiplicação de duas potências em que o expoente é igual. Ó, percebem que essa propriedade aqui é diferente da primeira que a gente tinha lá. Na primeira, as bases é que eram iguais. Aqui, os expoentes é que são iguais. Quando a gente tem uma conta assim, o que a gente faz? A gente usa esse expoente aqui como um expoente comum, né? Para A que multiplica B. Eu vou fazer A vezes C, entre parênteses, tudo isso aqui elevado a B. Isso só vale quando eu tenho os expoentes iguais. Então eu posso colocar um expoente só, fora do parênteses aqui, e elevando, né, o produto de A por C. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 2 elevado ao quadrado que multiplica 3 ao quadrado. Pela regra, isso aqui o que é? É 2 vezes 3, tudo isso aqui é elevado ao quadrado. 2 vezes 3 é 6, 6 quadrado. E dá 36. Por quê? Porque 2 quadrado não é 4. 3 quadrado é 9, 4 vezes 9 é 36, 36 é 6 quadrado. Quer dizer, dá o mesmo resultado. Isso vale para multiplicação e vale também para divisão. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, A sobre C, A elevado a B, C elevado a B, eu vou fazer A sobre C, tudo isso aqui elevado a B, desde que o C não seja igual a 0. Ou seja, vale para multiplicação e vale também para divisão. Então, por quê? Ó, vamos pensar aqui. 10 ao quadrado que divide 5 ao quadrado. Então, pela regra, seria o quê? 10 que divide por 5, tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Então, 10 divide por 5 dá 2, 2 quadrado 4. Claro que 10 quadrado é 100 e 5 quadrado é 25. Quer dizer, 100 dividido por 25 dá 4, dá o mesmo resultado aqui. Então, bate. Olha só outra situação aqui. A gente tem o seguinte, ó, 1 sobre A é igual a elevado a menos 1, né, para A diferente de 0. Por quê? Ó, 1 sobre A igual a elevado a menos 1. Que, ó, o 1 é o quê? É A elevado a 0.
Vamos pensar. O 1, ó, a elevado a 0. Ou seja, qualquer que seja o número elevado a 0 dá quanto? Dá 1. A é a elevado a 1. Quando não tem ninguém no expoente aqui, está subentendido que é 1. A elevado a 0 é a mesma coisa que 1. E esse A aqui é A elevado a 1. Então, ó, eu estou dividindo duas potências de base igual, mantém a base e subtrai expoente. Vai ficar 0 menos 1, A elevado a menos 1. Então, 1 sobre A fica A elevado a menos 1, porque 0 menos 1, menos 1. Agora, também tem outras situações aqui em que a gente tem o seguinte, ó, por exemplo, aqui tem A sobre B, tudo isso aqui é elevado a menos 1. Quando a gente tiver uma situação dessa aqui, é simples, basta você inverter aqui, ó, o de baixo sobe, o de cima desce, então A sobre B vai ficar B sobre A. Aí, então, esse menos 1 aqui está servindo para quê? Está servindo para você, esse expoente negativo serve para quê? Para você inverter aqui a fração, né? O denominador sobe e o numerador desce, né? Desde que A e B sejam diferentes de 0. Agora, e se eu tiver A sobre B elevado a menos 2? Não tem problema, você apaga o sinal de menos e inverte a fração. Fica B sobre A. Ok? É só apagar o sinal de menos, né? Fica positivo, e eu inverto a fração. Agora aqui a gente tem outras situações aqui importantes que são as seguintes. Ó, 0 elevado a qualquer número que seja vai ser quanto? 0. Então, se eu tenho uma potência em que a base é 0, então qualquer que seja o expoente aqui, né? O resultado é igual a 0. E também 1 elevado a x, 1 elevado a qualquer número que seja, vai dar quanto? Dá 1. Essas são as propriedades da potenciação, a gente vai precisar delas para resolver as equações exponenciais que virão mais adiante, ok?